Então, quase finalizando o nosso estudo do livro O Nosso Lar, de André Luiz, a psicografia do Chico, vamos hoje ler e refletir sobre o penúltimo capítulo desta obra, que se denomina Regressando à Casa. Nós vimos no capítulo anterior, que se denominava o culto familiar, onde, no plano de nosso lar, a família de Lisas, né, a Dona Laura, que se prepara para retornar à Terra, eles recebem a presença, enquanto no corpo físico dormindo, a reencarnação atual do esposo de Dona Laura, e nesse culto familiar, bastante bonito essa passagem, a prece cantada das filhas e do Elísias para o seu pai, e nós vimos que Clarencio coloca para André Luiz a possibilidade de ele agora, que vai acompanhar a Dona Laura para o regresso à sua nova encarnação na Terra, a permissão para André Luiz visitar o seu lar, né? André Luiz não cabe em si de contentamento. E nós vamos ver agora como que se dá, nesse penúltimo capítulo, esta visita de André há muitos anos esperada, ok? Então, o capítulo 49, Regressando à Casa, inicia assim. André Luiz dizendo: imitando a criança que se conduz pelos passos dos benfeitores, cheguei à minha cidade com a sensação indescritível do viajante que torna ao berço natal depois de longa ausência. Lembrando que André Luiz, na Terra, na sua última encarnação, foi médico e carioca. Nasceu e viveu e exerceu sua profissão na cidade do Rio de Janeiro. Sim, continua ele, a paisagem não se modificara de maneira sensível. As velhas árvores do bairro, o mar, o mesmo céu, o mesmo perfume errante. Embriagado de alegria, não mais notei a expressão fisionômica da senhora Laura, que denunciava extrema preocupação, e despedi-me da pequena caravana que seguiria adiante. Então ele desce à terra junto de Clarencio e Dona Laura, aquela pequena caravana, onde a Dona Laura, preocupada com a sua reencarnação, mas André Luiz está inebriado, né, pela possibilidade de visitar o seu lar. Clarencio abraçou-me e falou: você, André, tem uma semana a seu dispor. Passarei aqui diariamente para revê-lo, atento aos cuidados que devo consagrar aos problemas da reencarnação da nossa irmã. Se quiser ir ao nosso lar, aproveitará minha companhia. Passe bem, André. E aí ele se despede dessa pequena caravana, até porque Clarencio vai estar trabalhando na reencarnação de Dona Laura, ok? Último adeus, a dedicada mãe de Lisas, e me vi só respirando o ar de outros tempos a longo haustos. Não me demorei a examinar pormenores, atravessei celeremente algumas ruas a caminho de casa. O coração me batia descompassado, à medida que me aproximava do grande portão de entrada. O vento, como outrora, sussurrava carícias no arvoredo de pequeno parque. Desabrochavam as alhas e rosas, saudando a luz primaveril. Em frente ao pórtico, ostentava-se garbosa a palmeira que, com Zélia, eu havia plantado no primeiro aniversário de casamento. Veja que André Luiz tem toda uma lembrança em sua mente e seu coração, né? Inclusive na entrada da sua residência, no jardim, coisa que ele e Zélia, sua esposa, fizeram logo no início da vivência do casamento, ok? Ébrio de felicidade, avancei para o interior. Tudo, porém, denotava diferenças enormes. Onde estariam os velhos móveis de Jacarandá? E o grande retrato onde, com a esposa e os filhinhos, formávamos gracioso grupo?
Alguma coisa me oprimia ansiosamente. Que teria acontecido? Comecei a cambalear de emoção. Dirigi-me à sala de jantar, onde vi a filhinha mais nova transformada já em jovem casadora. E quase no mesmo instante vi Zélia, que saía do quarto acompanhando um cavalheiro que me pareceu médico à primeira vista. Embora aquela alegria de retorno ao lar, depois de tantos anos no plano dos espíritos, né? Ao adentrar o seu lar, André Luiz toma aqui uma espécie de surpresa, um pouco de choque, que a sua casa, embora no exterior estivesse tudo semelhante, o interior estava modificado sensivelmente. Antigos mobiliários foram trocados, a fotografia dele com a Zélia e seus filhos já não pendurada não estava, né? E via a filhinha que, quando ele desencarnou, era pequena. Nós não nos esqueçamos que, após o seu desencarne, ele ficou cerca de 8 anos no umbral, depois cerca, pelos cálculos que a gente faz, 1 ano no complexo hospitalar, né, sob os cuidados de Clarice e de Lícia, mais diretamente, e depois com Dona Laura ele deve ter ficado mais uns 2, 3 anos, né? Então aí nós temos algo em torno de cerca de 12 anos da data do seu desencarne, né? Que aqui na Terra parece um período já mais considerável. Então a sua filhinha, a mais nova, já se encontra uma moça, ok? Então sigamos agora André Luiz nessa surpresa que ele encontra em seu lar. Gritei minha alegria com todas as forças dos pulmões, mas as palavras pareciam reboar pela casa sem atingir os ouvidos dos circundantes. Compreendi a situação e calei-me desapontado, né? Essa talvez é uma das primeiras reações que um espírito, ainda sem ter um certo esclarecimento da sua consideração, da sua condição espiritual, né? Ao regressar junto ao mundo dos encarnados, né? Deve querer abraçar, falar, conversar, contar, né? E esquece-se que ele já ali está em outro padrão vibratório e não é ouvido, pelo menos não com os sentidos exteriores do nosso corpo físico. Abracei minha companheira com o carinho da minha saudade imensa, mas ela parecia totalmente insensível ao meu gesto de amor. Muito atenta, perguntou ao cavaleiro alguma coisa que não pude compreender de pronto. O interlocutor, baixando a voz, respondeu respeitoso. Só amanhã poderei diagnosticar seguramente, porque a pneumonia se apresenta muito complicada em virtude da hipertensão. Todo cuidado é pouco. O doutor Ernesto reclama absoluto repouso. Então, do quarto que Zélia saiu com este médico, né, a referência é um doutor Ernesto, que está lá doentado, com problema de pneumonia e de hipertensão. E aí André começa a tomar pé da situação em que se encontra o seu lar depois desse longo período da sua ausência pelo desencarne. Mas, doutor, diz Zélia, salve-o por caridade, peço-lhe. Oh, eu não suportaria uma segunda viuvez. Uma segunda viuvez. Então ela faz referência à primeira, que é de André Luiz, e a este doutor Ernesto, que se encontra acamado. Zélia chorava e torcia a mão, demonstrando imensa angústia. Um corisco não me fulminaria com tanta violência, diz André Luiz. Outro homem se apossara do meu lar. A esposa me esquecera. A casa não mais me pertencia. Valia a pena ter esperado tanto para colher semelhantes desilusões? Por isso que a importância e a necessidade imperiosa de nós começarmos a nos entender como espíritos imortais, que não somos donos de nada, nem dos bens materiais, das propriedades, dos títulos que aqui deixamos na Terra,
nem das pessoas com as quais nós nos relacionamos das maneiras mais íntimas possíveis, como esposa, como filhos, como pais, e o entendimento de que nós, espíritos, sim, somos todos irmãos. E é neste relacionamento que nós seguiremos para a eternidade. Veja que quando nos falta esta consciência espiritual, ao verificarmos as realidades da vida, o espírito sente-se como que fulminado, sente-se chocado, surpreendido e desiludido. Nós sempre aprendemos na doutrina que só se desilude na vida quem se ilude. Agora, quem tem esta consciência espiritual e da individualização de que todos nós somos possuídos, a ilusão não nos cabe mais, com relação principalmente aos nossos semelhantes. Corri a meu quarto, diz André Luiz, verificando que outro mobiliário existia na alcova espaçosa. No leito estava um homem de idade madura, evidenciando o melindroso estado de saúde. Ao lado dele, 3 figuras negras iam e vinham, mostrando-se interessadas em lhe agravar os padecimentos. De pronto, André Luiz percebe que há, em torno daquele senhor adoentado, no seu antigo quarto, né, encontram-se figuras, irmãos nossos, ainda ignorantes das leis de amor, de afinidade, de sintonia com o Evangelho de Jesus, complicando a situação já grave daquele senhor. Repare as observações de André Luiz com respeito ao mobiliário da sua casa. Logo que ele entra, ele sente a falta dos antigos móveis de Jacarandá. No seu antigo quarto, os móveis dele já não existiam mais, são novos, né? Esse aí, uma razão a mais para nós não nos apegarmos aos bens materiais, sejam eles de que espécie forem. Primeiro porque o apego excessivo à materialidade nos prejudica na transição do mundo dos encarnados para o mundo dos encarnados. A mudança de estado vibratório para nós se torna muito mais complicada e esta transição, onde nós passamos por períodos de perturbação, esta perturbação se torna cada vez mais grave e mais longa quanto mais apego nós temos. Vejo que, além desta questão da transição vibracional, os que ficam na Terra não têm a obrigatoriedade, a obrigação de manter os nossos bens que nós estimávamos, né, ao bel prazer de nós que já partimos e não mais usufruiremos destes bens. É sabido, e é tido como até alguns contos meio fantasiosos, né? Principalmente na Europa, naqueles castelos medievais, na Inglaterra, né? O surgimento de fantasmas que lá permanecem e assombraram durante muito tempo os novos moradores, eram espíritos de pessoas que se apegaram de tal forma às propriedades terrenas que dificilmente conseguiam entender o que estava havendo e, inclusive, se achavam que estavam sendo invadidos por pessoas na sua propriedade. Daí a aparição e, às vezes, até a perseguição e processos obsessivos que aqueles novos proprietários daqueles castelos encontraram. Excessivo apego. Aí está mais uma razão para não nos apegarmos quando desencarnarmos, né? Porque os que aqui ficaram, com certeza, terão outras ideias, outros ideais com respeito a tudo aquilo que nos pertencia. Continuando, relendo um pouco esse trecho, né? Corri para o meu quarto verificando que outro mobiliário existia na alcova espaçosa. No leito estava um homem de idade madura, evidenciando o melindroso estado de saúde. Ao lado, 3 figuras negras iam e vinham, mostrando-se interessadas em lhe agravar os padecimentos. De pronto tive ímpetos de odiar aquele intruso com todas as forças, mas já não era eu o mesmo homem de outros tempos. Olha que importante observação.
enquanto esteve na sua estada, embora implorando diversas vezes pelo retorno, né? E a espiritualidade maior, sábia, né? Os orientadores do plano de nosso lar, conhecendo as realidades humanas, sabendo das questões terrenas, né? Aconselharam ele a permanecer em nosso lar e se refazer da sua estada no umbral, do seu refazimento na colônia, com a justiça e o santo remédio do trabalho, na qual ele trabalhou lá no Ministério, nas câmaras de retificação, no Ministério da Regeneração. Então, agora veja que diante desta situação, embora ainda chocado, embora ainda com aquele sentimento muito provavelmente de ciúmes, de posse, mas ele percebe naquele instante que ele já não era mais o mesmo homem. O Senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Olha que importante. Verifiquei que o doente estava cercado de entidades inferiores devotadas ao mal. Entretanto, não consegui auxiliá-lo imediatamente. Lógico, porque ele ainda não estava preparado ainda a atender com seus recursos espirituais aquelas entidades, auxiliando-os e aquele senhor adoentado para afastá-los dele. Assentei-me, decepcionado e acabrunhado, vendo Zélia entrar no aposento e dele sair várias vezes, acariciando o enfermo com a ternura que me coubera noutros tempos. E depois de algumas horas de amargas observações e meditação, voltei cambaleante à sala de jantar, onde encontrei as filhas conversando. Sucediam-se a surpresa. A mais velha casara-se e tinha ao colo o filhinho. E meu filho, onde estaria ele? Zélia instruiu convenientemente uma velha enfermeira, que cuidava daquele senhor Ernesto, e veio palestrar mais calmamente com as filhas. Embora ainda com o coração surpreso, ele, com aquela nova posição pelos ensinos que já tinha recebido em nosso lar, mas não deixa o espírito, né, de acalentar desilusões, de dúvidas, né, com respeito àqueles entes queridos que aqui ficaram, né? A nossa dúvida sempre, como que ficaram esse tempo todo? Como que eles se estabeleceram? Como conseguiram sobreviver? Ou em que rumo cada vida deles tomaram? Ao que ele, ao pouco, agora, começa a tomar ciência. Aí a filha mais velha, a primogênita, diz: vim vê-los, mamãe, mas só para colher notícias do doutor Ernesto, como também porque hoje singulares saudades do papai me atormentam o coração. Desde cedo não sei por que penso tanto nele. É uma coisa que não sei bem definir. Muito comum, né, para nós encarnados, muitas das vezes, né, bater em nós, vindo assim como que se fosse do nada, né, a sensação da lembrança de entes queridos que já partiram. E muitas das vezes nós não temos essa percepção que esta saudade, esta ideia vinda do nada, entre aspas, né, nada mais é do que a presença ou da vibração emitida deste ente querido que já partiu há mais tempo, né, para a nossa convivência, ainda que em estado vibratório diferenciado, mas os sentimentos de união, de empatia, de sintonia permanecem, principalmente naquelas pessoas que têm maior sensibilidade, esta percepção. A filha mais velha não termina e lágrimas abundantes botam-lhe dos olhos. Zélia, com imensa surpresa para mim, dirigiu-se ao filho autoritariamente. Ora essa, era o que me faltava. Aflitíssima como estou, tolerar as suas perturbações. Que passadismo é esse, minha filha? Já proibi a vocês terminantemente qualquer alusão nesta casa a seu pai.
Não sabe que isso desgosta o Ernesto? Já vendi tudo quanto nos recordava aqui o passado morto, modifiquei o aspecto das próprias paredes e você não pode me ajudar com isso? Nova situação na casa da Zélia. Novo companheiro, o companheiro evidentemente sabendo da existência do primeiro marido, não queria ser tido talvez como um segundo nesta condição e tendo um certo desafeto pelos carinhos que talvez a Zélia, no princípio desta união, e os próprios filhos de Andrés devotavam à memória do pai, ela modifica, em função do novo companheiro, toda a estrutura da casa, inclusive talvez até as cores das paredes, para não haver mais lembrança de uma coisa que já tinha passado e terminado, de um relacionamento que ficou na terra, como que perdido, mas que a gente sabe que na continuidade da espiritualidade eterna, esses relacionamentos voltarão a se entrelaçarem e a se irmanarem, que é a lei divina da fraternidade de Deus, nosso Pai. Após a mãe da mais velha dizer isso, a filha mais jovem interveio, acrescentando: desde que a pobre mana começou a se interessar pelo maldito espiritismo, vive com esta tolice na cachola. Onde já se viu tal disparate? Essa história dos mortos voltarem é o cúmulo dos absurdos. Nós estamos falando aqui provavelmente de uma época, na década provável do início ou meados dos anos 40, né? Onde, como o André Luiz faz a referência do início da Segunda Guerra Mundial em 1939, ele já em situações mais favoráveis no plano do nosso lar, muito provavelmente algum tempo depois, 1, 2, 3 anos, a gente não tem este fato relatado no livro, mas que estamos nesta época na qual a filha mais nova, né, ainda se refere ao espiritismo desta forma, bastante, como que se diz, pesarosa, né? Maldito espiritismo, né? O absurdo dessas ideias dos mortos virem se comunicar com os vivos, né? Infelizmente, esta consideração era muito tida no passado, né? No livro Testemunhos de Chico Xavier, da autora Sueli Caldas Schubert, onde ela, comentando neste livro as cartas trocadas por Chico com o antigo presidente da Federação Espírita Brasileira, que nessa época, com certeza, era na cidade do Rio. A cidade do Rio, até 1960, era a capital do Brasil. Então, nós temos que nesta cidade se desenvolveu bastante inúmeras e diversas casas espíritas, como também em São Paulo, com origem inclusive no Brasil, lá na cidade da Bahia, de São Salvador. Mas que aqui no Sudeste, estas casas espíritas começaram a proliferar, tanto na capital do país, Rio de Janeiro, como em São Paulo, como que era a capital do desenvolvimento econômico que se dá exatamente em meados do século XX na nossa cidade, ok? Então a referência ao espiritismo era muito desabonadora naquela época. O termo que eu queria achar é o termo pejorativo que ela usa de maldito, né? A outra, a irmã mais velha, embora continuasse chorando, falou com dificuldade: não estou traduzindo convicções religiosas aqui. Então é crime sentir saudades de papai? Vocês também não amam? Não têm sentimento? Se papai estivesse conosco, seu único filho varão não andaria a praticar por aí tantas loucuras, mamãe. Aí outro choque, né?
a referência de que o filho de André Luiz me parece que está tendo uma existência não muito saudável, não muito equilibrada. Ora, ora, tornou Zélia nervosa e enfadada, cada qual tem a sorte que Deus lhe dá. Não se esqueça de que André está morto. Não me venha com lamúrias e lágrimas pelo passado irremediável. Aproximei-se da filha chorosa e estanquei-lhe o pranto, murmurando palavras de encorajamento e consolação, que ela não registrou auditiva, mas subjetivamente sobre a ficção de pensamentos confortadores. Quando nós não temos a nossa sensibilidade aflorada, em termos de comunicabilidade com o plano dos espíritos, o que se torna uma questão mediúnica, né? Mas nós sentimos mesmo o sentimento, as ideias a nos penetrarem a mente, né? Dando-nos a intuição de como aqui André Luiz nos fala, né? Para acalmar esta filha mais velha, como que para fazer com que ela se encorajasse, consolando-a. Né? Pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos sobre se há uma influência dos espíritos no plano dos homens terrestres. A resposta é clara, muito mais do que nós imaginamos, pois que de a miúde são eles que nos dirigem. Então, as intuições em nós são muito fortemente utilizadas pelos espíritos desencarnados, ok? Afinal, eu via-me face de singular conjuntura, dizia André. Compreendi agora o motivo pelo qual meus verdadeiros amigos haviam procrastinado tanto o meu retorno ao lar terreno. Agora ele entende, na realidade, por que ele foi seguro na colônia, né, não lhe permitindo esta visita tão logo ele saiu das zonas inferiores. Angústias e decepções sucediam-me de tropel. Minha casa pareceu-me então um patrimônio que os ladrões e os vermes haviam transformado. Nem haveres, nem títulos, nem afetos. Somente uma filha ali estava de sentinela ao meu velho e sincero amor. Olha quanta decepção, né? Quantas vezes nós, desconhecendo essa realidade da existência espiritual, pessoas que da nossa intimidade, do nosso relacionamento mais profundo aqui na existência, e quando morre os nossos sentimentos se modificam a ponto de fazer com que estes espíritos sintam-se totalmente desiludidos dos afetos que nós tínhamos a eles, tomando-os como verdadeiros com sentimentos de leviandade nossa. Nem os longos anos de sofrimento nos primeiros dias dela em túmulo, ele faz aqui referência ao umbral, me haviam proporcionado lágrimas tão amargas. Vejo que 8 anos nas zonas inferiores e nestas poucas horas de retorno ao lar espiritual não foram tão amargas quanto esta realidade que ele encontra em seu antigo lar. Chegou a noite e voltou o dia, encontrando-me na mesma situação de perplexidade, a ouvir conceitos e a surpreender atitudes que nunca poderia ter suspeitado. À tardinha, Clarencio passou, oferecendo-me o cordial da sua palavra amiga e reta. Percebendo o meu abatimento, disse solícito: compreendo suas mágoas e rejubilo-me pela ótima oportunidade desse testemunho. Não tenho diretrizes novas. Qualquer conselho da minha parte, portanto, seria intempestivo. Apenas, meu caro, não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre a todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, opera sempre quando seguida verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. Ao final do dia, no reencontro com Clarencio, olha só a frase de consolo e de aconselhamento que dá André Luiz diante da sua desilusão feita por Clarencio.
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Seguir este mandamento, este ensino de Jesus, opera verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. Pois quando nós amamos todos os nossos semelhantes, porque amar a Deus sobre todas as coisas significa amar todas as coisas, o nosso entendimento se torna mais amplo, a nossa capacidade de absorver as ditas desilusões se tornam mais firmes e nós nos colocamos além das fraquezas humanas. Agradeci sensibilizado e pedi que não me desamparasse com o necessário auxílio. Clarencio sorriu e despediu-se. Então, em face da realidade absolutamente só no testemunho, comecei a ponderar o alcance da recomendação evangélica e refleti com mais serenidade. Amar a Deus e ao próximo. Afinal de contas, por que condenar o procedimento da Zélia? E se fosse eu o viúvo na terra, teria acaso suportado a prolongada solidão? Isso chama simpatia, colocar-se no local na posição do outro. E se fosse ele, como que ficaria? Não teria recorrido a 1000 pretextos para justificar um novo consórcio, um novo casamento? E o pobre enfermo? Como e por que o diabo? Eu nem conhecia. Não era também meu irmão na casa de nosso pai? Não estaria o lar, talvez, em piores condições se Zélia não tivesse aceitado a aliança afetiva? Aquilo que nós tínhamos dito há pouco. Né? Teriam a família conseguido sobreviver? Talvez se não tivesse a Zélia se consorciado em novo matrimônio, obtendo talvez desse senhor, desse doutor Ernesto, né, a sustentação daquele lar, como que seria? Preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Jesus conduzira-me a outras fontes, não podia proceder como homem na terra. Era assim constituído de centenas... Desculpe, deixa eu ler. Minha família... Não podia proceder como o homem da terra. Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra. Era assim constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação e estendia-se agora à comunidade universal. Olha a maravilha desta iluminação que André Luiz tem, e que devemos todos nós termos, né? A nossa família não é só aquele conjunto de pessoas que estão sobre o mesmo teto, ou que são laços consanguíneos, ou ainda de profunda amizade, mesmo com laços não consanguíneos. André Luiz, com a sua estada nas câmaras de retificação, onde lá ele tem como aqueles enfermos sendo os seus irmãos pela qual ele trabalha e luta, pelo reencaminhamento ao equilíbrio espiritual daquelas pessoas, ele compreende neste flash, neste raio de espiritualidade, que a família, a humanidade é a nossa verdadeira família. Encerrando o capítulo, diz ele o seguinte: dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abriria no coração. Lindo, lindo este penúltimo capítulo. E para o próximo vídeo, nós caminharemos para o final desta obra, que eu coloco como uma das mais importantes como revelação do mundo espiritual para o despertamento desta nossa consciência de espíritos imortais. E este capítulo se denomina Cidadão de Nosso Lar, onde, na conclusão desta obra, nós vamos ver a importância deste mensageiro do amor, André Luiz, através do nosso querido Chico Xavier, a nos trazerem estas reflexões
para a nossa existência ainda aqui na Terra e edificar em nós, como nos recomendou Jesus, o reino dos céus em nossos corações. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Um beijo a todos.